Olá, boa noite. Boa noite para quem me escuta. Tudo certo por aí? Olá. Patroa já saiu da obra, patroa já está a postos. Vamos lá começar então nossa live. Boa noite. Hoje nós teremos aqui a patroa na obra. Para quem não conhece, a Ananda Costa, uma mulher incrível aí de Contagem, Minas Gerais, vem fazendo um trabalho legal aí, botando a mão na massa. Boa noite, Débora. Vamos chamar ela aqui. Vamos entrando aí, galera. Vamos lá. Convidando a patroa. Aí, tá chegando. Aí, Olá, oi, oi, bem? tudo bem e você? Tudo jóia, seja muito bem-vinda. Obrigada. E como está por aí em Minas Gerais? Aqui tá tudo bem, tudo tranquilo, não tá muito quente, não tá muito frio, não tá chovendo. Aqui tá começando um calorzinho. E aqui para nossas bandas, quando começa a esquentar, o bicho pega. Aqui também, nossa. Legal, então, gente. Boa noite, Regiane. Vão entrando aí, pessoal. Estamos aqui hoje com a Ananda patroa na obra aí de Minas Gerais e Contagem. E hoje ela vai contar um pouquinho aí sobre a história dela, essa caminhada aí no empreendedorismo feminino, né, as lutas, né, Ananda? Fica à vontade aí. Boa noite, todo mundo que tá chegando. Bom, me apresentar aqui, né? Todo mundo já sabe, Ananda com N de navio. Muita gente confunde, acha que é Amanda ou que é Fernanda, mas meu nome é Ananda. Sou aqui de Minas, Contagem, e estou trabalhando com elétrica, já vai fazer 1 ano e meio mais ou menos. Trabalho com meu marido, só que essa é uma área que eu nunca tive contato até, né, 1 ano e meio atrás. Foi quando eu dei essa mudada de chave aí na minha vida, porque desde que eu entrei para o mercado de trabalho, né, eu comecei a trabalhar com 17 anos, a minha vida era trabalhar em escritório, na frente de computador, no ar-condicionado, né? E aí eu entrei para a faculdade de administração, fiz estágios. Então, assim, sempre fui por esse caminho de trabalhar em escritório, né? Eu nunca imaginei que eu ia pisar numa obra, que eu ia quebrar parede, que eu ia mexer com cabo de energia. Eu nunca imaginei isso. Então, foi uma coisa assim inédita que aconteceu na minha vida. E aí eu comecei a registrar. Eu falei, vou começar a compartilhar isso com as pessoas na internet, porque eu acho que tem outras mulheres que fazem isso também. E quando eu entrei para esse universo, eu fiquei assim apaixonada, porque eu comecei a ver que são muitas mulheres mesmo. Porém, assim, ainda não tem aquela visibilidade, né, que os homens têm. Muitas ainda não sabem que existem outras mulheres, outras não têm muita habilidade com a internet, mas sempre que eu vejo alguma mulher assim que está na área, seja, né, qualquer área da construção civil, eu já começo a seguir, já começo, né, ver o trabalho dela, porque da mesma forma que eu procuro inspirar as mulheres, elas me inspiram também. Vocês também, primeiramente quero agradecer, né, a oportunidade. Quando eu comecei a seguir vocês foi por inspiração, né? E hoje eu estou aqui podendo compartilhar a minha história, então eu estou muito feliz. Não, é bem legal, é bem isso, né, Ananda? A gente vai se descobrindo aí no mundo, vai encontrando outras mulheres, vamos dando as mãos aí, né?
e vamos se fortalecendo todas juntas, né? E é bem importante, né? Essa rede que a gente vai se formando. Tu vê em todo o Brasil quantas pessoas a gente, assim, nesse nosso meio que a gente está conhecendo, que a gente bate um papo ali nos bastidores, né? Troca informação, divulga trabalho, uma apoia a outra. Como é importante isso para outras mulheres, né? Verem que tem mulher nessa caminhada que elas podem vir caminhar junto, né? Bem legal essa corrente que a gente tá fortalecendo aí, né? Uhum, sim, sim. E tu tá te formando agora também, né? Sim, eu tô. Era para formar esse ano, né? Eu tô na faculdade já tem 5 anos, já era para ter formado. Mas assim, né? Quem trabalha e estuda é aos trancos e barrancos. Então, semestre que vem eu faço minha última matéria. Se Deus quiser, eu vou pegar meu diploma numa área que não tem nada a ver com o que eu trabalho. Porém, é uma área que é necessária em todos os departamentos, todas as empresas, que é a administração, né? O que nós somos hoje em dia sem administração? Então, quando eu comecei a fazer esse curso, na minha cabeça eu queria ser empreendedora. Falei, já que eu tive essa oportunidade, porque até eu chegar, né, na faculdade de administração, foram várias opções que vieram na minha cabeça. Eu queria ser arquiteta, depois eu queria ser publicitária, depois eu queria ser jornalista, assistente social. E aí eu consegui uma bolsa para administração. Falei, quer saber, eu vou agarrar essa oportunidade. Sou péssima em matemática, mas eu falei, eu vou tentar, porque é uma oportunidade que não, né, a gente não recebe todos os dias. Aí eu comecei a fazer essa faculdade e assim, na minha mente, eu falei, beleza, já que eu vou fazer administração, eu quero ter minha própria empresa. Só que não é bem assim que funciona, né? Você não, eu vou abrir minha empresa e vou, e vou começar a ganhar dinheiro. Não, primeiro você tem que ter experiência. Então, nessa jornada aí da administração, eu passei por várias empresas, ganhei muita experiência, fiz estágios. E aí chegou um momento que eu comecei a sentir que já não estava mais. Aquilo tudo que eu já tinha aprendido estava na hora de colocar em prática. Eu falei, eu preciso ter o meu próprio negócio, né? Eu não aguento mais trabalhar para os outros. Eu tinha essa necessidade de ter algo meu. Aí eu tentei empreender na confeitaria, sem sucesso. Não deu muito certo. No comecinho estava indo bem, mas aí começou a pandemia e também juntou a falta de talento. E aí não deu certo. Voltei para o CLT. Só que ainda fiquei com aquele sentimento, eu quero ter meu negócio, não quero ficar trabalhando com outras pessoas, né? Até que passou um tempo, pedi conta do meu emprego, sem ter nada em mente. A louca, né? Não tinha nada em mente, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu não queria mais trabalhar com os outros. E aí foi que meu marido falou, né? Vem trabalhar comigo. Se ele falou brincando ou falou sério, eu levei a sério. Levei a sério. E aí eu comecei a trabalhar como assistente dele. Então, assim, não sabia nada. O dia que eu troquei interruptor foi a coisa mais incrível, assim. Meu Deus, eu consegui trocar um interruptor. E aí, tudo que eu sei até aqui foi ele que me ensinou. Todos os dias, ele com muita paciência. Quero agradecer ele aqui. Muito obrigada por tudo que você me ensinou. Então, tudo que eu aprendi foi com a paciência dele lá, me ensinando, não, assim tá errado, assim tá certo. E aí, estamos aí nessa jornada juntos, né? Eu auxilio ele. Algumas obras eu não vou, né? Porque tem situações que um ajudante nem não tem muita utilidade. Às vezes é só com ele mesmo. Só que a maior parte desse tempo, né? Desse 1 ano e meio mais ou menos que a gente está trabalhando junto, nós estivemos, eu e ele, já trabalhamos debaixo de chuva, debaixo de sol, até de madrugada. E é isso aí, a gente está aí até hoje. Isso a Globo não mostra, né? Esses bastidores perrengues do empreendedorismo, né? Não é só aquela fantasia que as pessoas acham, a pessoa tem o próprio negócio dela, mas ela trabalha dobrado ali, né? Não cortado direto, né? Não, e bem legal, né? A questão do teu marido te apoiar, né? E te convidar também, né? Se foi na brincadeira, já era, né?
Pois é. Mas é legal, né? Porque no fim vocês uniram dois conhecimentos, né? Ele tinha a parte prática e tu tá vindo toda a parte de administração, né? Então, olha que legal, né? Olha como os dois podem crescerem juntos, né? Nessa empreitada aí, né? Do empreendedorismo. Sim, sim. Tanto que quando ele trabalhava sozinho, ele não tinha noção nenhuma de como divulgar o trabalho. E eu sempre tive mais habilidade para esse lado do marketing, né, da comunicação. A matemática não é o meu forte. Então, falei, bom, no que eu puder agregar, eu vou agregar. E aí eu comecei a divulgar, né, a empresa, comecei a trabalhar bastante essa parte aí de marketing. E a gente está vendo que está dando resultado, né? Então é uma habilidade minha que agregou a ele e o fato também de eu estar aí colocando a mão na massa trouxe outras oportunidades de trabalho, porque antes ele trabalhando sozinho era mais complicado, né? Tinha trabalhos que não dava para fazer sozinho e hoje em dia é muito difícil de encontrar ajudantes, né? Então, com a minha entrada aí nessa jornada, abriu novas possibilidades para a empresa, né? Que ele já está há mais tempo. E então, assim, juntou o útil ao agradável, né? Eu ajudei ele, ele me ajudou. Ah, bem legal, né? Até porque isso, como falaste, às vezes as pessoas no geral, assim, né? Tanto mulher quanto homens que entram na área do empreendedorismo, às vezes a legítima aventura, né? Eu vou me aventurar no empreendedorismo. E acaba, às vezes, pecando sem querer, claro, né? Pela falta de conhecimento e estrutura para poder gerir o próprio negócio, né? Nem é gerir uma questão assim, gerir a empresa, mas ali o próprio financeiro, por exemplo, a questão de divulgação do trabalho, até porque é difícil dar conta de tudo, né? É Sim, difícil quem trabalha, principalmente quem trabalha sozinho, né? Tu ser o financeiro, tu ser o pessoal da comunicação, tu ser, né? Ser várias partes ali. Mas isso é uma coisa que a gente até traz esse projeto de criar esse ecossistema de mulheres, né, para dar esse suporte, né, criar essa rede de fortalecimento, de maneira que a gente consiga também apoiar essas mulheres de forma que elas consigam se estruturar melhor no próprio serviço, né, no próprio trabalho, nessa questão de educação, na organização financeira, né, porque não é fácil, né, Nanda? Realmente não não. é o que é pintado aí, né? Nossa, o empreendedorismo é uma coisa assim que você tem que estar preparado para chorar, preparado para passar situações que você às vezes pensa, será que se eu tivesse no CLT eu estaria passando por isso? E eu até outro dia escrevi um texto falando sobre isso, que o primeiro, né, o começo, os primeiros passos do empreendedorismo são mais baixos do que altos. E ainda mais quando você entra assim, despreparado. Porque, igual eu te falei, eu me joguei, eu não tinha plano de nada. Então, quando você não se prepara, ou eu não digo nem fato de não se preparar, mas mesmo na jornada, mesmo que você se prepare, vai ter dificuldades no caminho. Então, terá situações que você vai estar abarrotado de serviço, vai ter situações que não vai ter. Vão surgir vários imprevistos, coisas que você vai pensar, meu Deus, por que isso está acontecendo? E né, tem umas pesquisas aí que dizem que as empresas, né, a maioria das pequenas empresas, não duram nem 2 anos, porque é um desafio muito grande empreender, principalmente aqui no Brasil. Então, é uma jornada que você tem que ter muita resiliência para você chorar num dia e acordar no outro com a cabeça erguida e falar, não, joga a poeira de lado, vamos continuar. Uma hora a gente sobe mais um degrauzinho. E é assim, tem que estar preparado para tudo quanto é tipo de situação. E colocar na cabeça que em algum momento, o retorno vai vir. Né? Porque também se você está ali naquela jornada e não tem retorno nunca, tem alguma coisa errada. Então, precisa parar, pensar, o que eu estou errando? Coloca os números no papel, o
que eu estou gastando, meu preço é esse mesmo, eu estou cobrando certo, porque isso tudo é necessário, né? Às vezes muita gente no empreendedorismo, principalmente prestador de serviço, tem medo de precificar o próprio serviço. Então, às vezes, fica com medo, né, será que se eu colocar esse preço, o cliente vai fechar? Mas e se ele não fechar? Aí eu vou perder o cliente? Então, tem que ter essa autoconfiança. Se você sabe fazer, coloca seu preço, né? Então, são pequenos detalhes que a gente só vai, como diz, pegando maldade com o tempo. São coisas que são óbvias, né? Mas que no primeiro momento a gente não sabe, né? Então, com o tempo, assim, igual eu tô há 1 ano e pouco, né? Eu aprendi tanta coisa nesse 1 ano e pouco de empreendedora do que os 4 anos de faculdade, sabe? Porque a faculdade não te forma para ser empreendedor. Ela te forma para ter uma carreira dentro de uma empresa, dentro de uma multinacional. Então, tudo que eu aprendi lá foi muito útil. Mas aqui fora é outra coisa, totalmente diferente. É verdade, essa questão da faculdade, ela te forma para ti estar apto a desenvolver aquela profissão, né? Mas essa questão mesmo, vamos supor, tu sai da faculdade apto a ser o quê? A ser um CLT, né? A faculdade. Uhum. Eu tive empreendedorismo durante a faculdade, tive uma cadeira de empreendedorismo. Mas ela basicamente era, era assim, cases de sucesso, fulano ali inventou uma caneca, vendeu, ficou rico e tá, mas só isso. Uhum. Eu faço assim, né? Não teve muito assim aquela, ah, digamos, os perrengues, né? Tipo, como se estruturar mesmo, né? E estava falando assim sobre essa questão da resiliência, né? O empreendedorismo ele não é só uma questão de tu arranjar uma forma de gerar receita. Ele tem muito a ver com desenvolvimento pessoal também, né? Porque no momento que tu tem que aprender a gerir um monte de coisa até a tua saúde mental, né? Tem Uhum. N questões da tua vida, né? O empreendedorismo é mais do que trabalhar por conta própria, né? Ele tem toda essa dinâmica, assim, do próprio desenvolvimento, né? Da própria descoberta. Quanto que custa a minha hora? Sabe? Quanto que custa o meu trabalho, a minha força de trabalho, o meu conhecimento, né? A qualidade do meu serviço, quanto custa? Não é nem o preço, né? É o valor agregado que tu traz junto nesse combo de preço, né? Porque preço tem de tudo, né? Tem todo, para todos os bolsos, né? Mas agora a qualidade de serviço, a dedicação com que tu faz o teu serviço, né? É mais é mais complexo, né? Sim, e também não é só isso, né? É o valor que você passa através do seu serviço, o valor que eu digo, o, qual que é a palavra? O valor social que você está passando aquele serviço, né? A forma que você se comporta, a forma que as pessoas veem o seu trabalho, né? Porque tudo que a gente faz é observado, né? Então, se você fala algo que talvez você não falaria conscientemente, mas você deixa escapar, o cliente escuta e isso pode prejudicar, né, a forma que você se comporta nas suas redes profissionais. Isso tudo engloba. Então, é aquela coisa, né? Quando você entra, você está sujeito a receber críticas, a receber elogio, a tomar prejuízo, a ter lucro. Então, são muitas coisas que faz o empreendedor né, ser visto como essa pessoa forte, essa pessoa guerreira. Porque não é fácil, sabe? Não é fácil mesmo. Eu conheço muitas pessoas que são empreendedoras, muitas pessoas desistem, né? Porque veem que não é fácil. Eu não julgo também, porque nem todo mundo nasceu para ser empreendedor, né? Então, a pessoa que consegue ter um negócio de sucesso, começando do nada, assim,
essa pessoa já sofreu muito. Pode ter certeza que nada cai do céu, as coisas não são fáceis. Então, eu acho assim que, ainda mais nós, né, que estamos falando aqui de empreendedorismo feminino, nós mulheres que temos aí nosso histórico de, né, as coisas serem mais difíceis para a gente. Já é naturalmente tudo mais complicado, né? E a gente ainda encarar o empreendedorismo, mesmo sabendo que haverá, né, dificuldades, haverá preconceito, principalmente nessa área, né, que eu trabalho. Então, assim, é de aplaudir mesmo. Eu exalto as mulheres que trabalham com isso, que incentivam outras mulheres, como vocês fazem, porque é uma área que tem muito potencial, principalmente aqui no Brasil. A gente estava conversando outro dia, falando que como está surgindo muitas outras formas de trabalho, o trabalho de mão de obra, ele está ficando... O trabalho não, a mão de obra está ficando escassa. Então, os jovens, né, a maioria dos jovens aí, ano 2000 em diante, não querem mais trabalhar com mão de obra. Né? A maioria, não digo todos. E aí, é o momento de nós mulheres que às vezes estamos na dúvida, o que eu faço? Eu quero ganhar um dinheiro, eu quero ser independente. Tentar investir nessa área, porque tem muita oportunidade no mercado. Então, esse é um dos meus objetivos, sabe? Mostrar para as mulheres que nós somos capazes, que nós temos oportunidade e que o preconceito, ele existe, mas ele está diminuindo aos poucos. Então, quanto mais mulheres estiverem na área trabalhando, menos preconceito vai existir. Então, é uma área que tem muito potencial de crescimento e as pessoas, né, as experiências que eu tive até então, a maioria admira. Nossa, você é mulher, você mexe ali com os fios, você não tem medo de tomar choque, não? Então, e quando um homem, por exemplo, vem e me fala isso, eu fico, sabe, até sem palavras, porque você vê que a pessoa confia no seu trabalho. Nós temos a fama de sermos caprichosos em tudo que fazemos, né? Então, é isso, sabe? Temos potencial, somos boas tanto quanto os homens. É uma área que tem muitas oportunidades, então por que não? Por que não investir, né? Isso aí. A Pri aqui, a Marida de Aluguel de Floripa, tinha escrito ali, mandado mensagem que empreender é ter coragem, né? E incrível, né? Nessa minha trajetória, esses últimos meses, principalmente, né? O que eu tô sendo desafiada, sabe? Em diversos aspectos, assim. Um deles é estar aqui agora, né? Eu divulgo muito pouco, assim, o meu trabalho em si, sabe? E atuando na empresa, não adianta, não é a empresa não é um ser à parte, não, a empresa somos nós, é eu, é a Fê, é a Elisa, é a Carol, né? Então nós somos a empresa, nós somos a cara. E sendo assim, a gente tem que literalmente botar a cara no mundo, né? Uhum. E, e essa questão de estar falando aqui, nossa, guria, se fosse tempos atrás, assim, meu Deus, ele tá com um saco no cabelo. É bem isso, né? Tu tem que ter coragem para se expor, tu tem que ter coragem para errar. É, errar, eu digo assim, a gente erra de qualquer forma, mas quando tu é uma empresa, ou seja, um empreendedor individual, os teus erros estão à mostra para todo mundo tá ali vendo, julgando, né? Mas enfim, a gente se fortalece, né, nesses nossos desafios, né? Mas sobre a área que você estava falando, a nossa área é muito ampla, assim, né, Ananda? E é uma área assim que ela sempre tem demanda. Uma casa sempre tem alguma coisa para fazer, sempre, 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 né? E é incrível assim como nós intermediamos serviços também, né? Então as pessoas entram em contato conosco para solicitar prestadoras parceiras que trabalham com aquele tipo de serviço.
E assim, ó, é incrível a demanda que a gente tem pelo trabalho feminino, sabe? É bem legal que as pessoas procuram a gente porque elas querem mão de obra feminina, sabe? Claro que muitas clientes vêm por apoiar a causa, digamos, né? São mulheres que apoiam, né, outras mulheres. E, e também pela própria questão assim, ó, de segurança, sabe? De confiança no trabalho feminino. Então, assim, muitas mulheres que ou moram sozinha, ou moram com seus filhos, sabe? Aí precisa estar trabalhando e precisa consertar alguma coisa, né? Chama uma das gurias, as gurias vão lá, fazem o trabalho, né? Perfeitamente. E a mãe, a mulher que está lá, contratou o serviço, que não pode estar junto, tá tranquila, sabe? Então, assim, ó, é a questão do mercado, que sempre tem demanda, é a questão da mulher se sentir segura, né, em chamar outra mulher, é a questão da mulher ter uma outra fonte de renda, ou seja principal, ou seja uma extra, né, trabalhando com esse tipo de serviço. Então, assim, estamos conquistando o mercado, né? Sim, sim. E assim, me enche, sabe, o coração, sabe aquela expressão coração quentinho? Eu fico muito feliz quando eu escuto essas coisas, sabe? Porque eu, como mulher, eu me sinto extremamente desconfortável quando eu tenho que receber um homem na minha residência sozinho. Porque, infelizmente, né, a gente tem que ser realista. Hoje em dia é muito perigoso aqui no Brasil, né, a gente confiar em pessoas estranhas e principalmente do sexo masculino. É uma questão de estatística, não é uma questão nem de, né, nem preciso de entrar em detalhes aqui. Então, quando eu vejo pessoas falando, eu me sinto tão segura. Um exemplo, quando pego o aplicativo, né, de transporte. Quando vem uma mulher, nossa, isso me traz uma paz. É uma coisa tão boa. Ai, eu posso ir tranquila. Então, é a mesma coisa que sabe, no meu trabalho, eu tento passar para as pessoas que eu presto serviço, né, para as mulheres, e acredito que a maioria também. Porque essa sensação de segurança, de não ser enganada, porque infelizmente, né, existe muitos profissionais de má fé que acharem por ser mulher, vou passar a perna, vou cobrar mais caro, não vou arrumar. Nossa, eu já ouvi muitos, não é pouco, sabe? Muitos casos de, nossa, eu levei meu carro lá na oficina e o cara me cobrou já não sei quanto e não conserta. Então, infelizmente, muitos profissionais usam da má fé, né, por acharem que nós não entendemos. Mas não é bem assim. Não é porque uma mulher não entende daquela área específica que ela não tem conhecimento, né? Então, ver esse mercado crescendo aí com mulheres, ajudando outras mulheres e todo mundo saindo feliz, é muito bom. Nossa, é algo assim que me enche de felicidade, é uma causa que eu peguei para mim, assim, pro meu pessoal mesmo, que levanta a bandeira, mulheres apoiando mulheres, e é isso, sabe? Acho que meu objetivo aqui na Terra é esse, sabe? É ajudar as mulheres a conquistar esse espaço que temos direito, né? Nós somos tão boas em tudo que fazemos e, né, não preciso nem citar. Além do trabalho, a gente se desdobra para fazer outras coisas. Então, a mulher, quando ela recebe esse reconhecimento, é muito maravilhoso. Eu fico encantada. São dois paradigmas que nós estamos quebrando, né? É aquela questão, primeiro aquele que mulher é inimiga de mulher, né? Fizeram que a gente acreditar que somos todas inimigas, né? E o outro é aquele que, isso pode, isso não pode, não, isso não é coisa de mulher, não. Podemos sim, estamos aqui, estamos tudo unidas, junto aqui. Uhum. É uma rede de apoio, né, que acabou se tornando, pelo menos aqui, né, no Instagram, eu falo que isso aqui é a minha rede de apoio. Quantas vezes eu já chorei e falei, não, peraí, deixa eu entrar no Instagram para ver minhas colegas trabalhando, para eu não desistir. Porque não é fácil, a gente
são pequenas coisas, pequenos detalhes que nós somos sensíveis, né? Eu não vou pelo aquele caminho de que nós somos machonas e que nós não temos sentimentos. Eu não vou por esse caminho. Eu sou uma mulher, sou frágil, né? O meu corpo é mais frágil mesmo. Eu sou sensível, mas eu não deixo de ser forte por isso. Então, tem situações, igual esses dias eu até estava desabafando aí no Stories falando sobre o banheiro, que às vezes me deixa muito chateada não ter um banheiro para usar na obra, né? Porque não é só a mão de obra feminina que vai estar presente ali. A engenheira, a arquiteta, a proprietária da obra. Então, tem que sim ter esse suporte para receber mulheres. Então, e às vezes até o próprio banheiro masculino, para o próprio homem, já não é usável, né? Quanto mais para uma mulher. Então, às vezes essas pequenas coisas abalam, sabe? Faz a gente dar uma estremecida e pensar, será que é isso mesmo que eu quero? Mas são coisas tão pequenininhas que aí a gente pensa, nossa, gente, eu sou capaz de fazer tanta coisa, eu já fiz tanta coisa que eu achei que eu não era capaz. Isso não vai me derrubar, isso não vai me fazer desistir, entendeu? Então, é, é isso, sabe? São vários, como que eu digo, vários obstáculos, né? Tem o preconceito, igual esses dias eu vi também a Tainá falando, né? Que preconceito de clientes, né? Às vezes a pessoa chega e vê você, uma mulher trabalhando, porque existem, né, clientes que acham que a gente não tem a capacidade. Já aconteceu comigo também do cliente tomar o que eu estava fazendo da minha mão e achar que eu não sabia o que eu estava fazendo. Isso bem lá no comecinho, na época eu não tinha muito emocional, eu fiquei bem bolada, mas graças a Deus aconteceu só aquela vez. Mas existem situações que o cliente vai achar, vai olhar torto para você e vai falar: você sabe o que você está fazendo? E isso pode vir de mulheres também, que é o que mais dói. E é essa questão da rivalidade que você falou, né? Então, assim, eu sou da pessoa que fala, mulher, não crie rivalidade com outra mulher. Nós temos que nos apoiar, nós temos que dar as mãos, porque é uma causa que mulheres lá no passado, né, que lutaram para conquistar com tanta dificuldade, que sofreram e que hoje em dia a gente tem assim de mão beijada, né? De assim, você pensa, nossa, é tão fácil. A mulher estar no mercado de trabalho hoje em dia é uma conquista que muitas mulheres não sabem. No passado, a mulher não podia trabalhar, né? A obrigação dela era cuidar de casa. E eu não estou dizendo que você escolher ser dona de casa está errado, não, de forma alguma. Mas você pode escolher ser dona de casa e também escolher trabalhar. Então, são pequenas coisinhas que vão fortalecendo e que fazem nós sermos tão especiais assim, né? Não, é muito legal essa rede que a gente está criando, assim, né, de mulheres nesse ecossistema como um todo, né? É a engenheira, é a pedreira, é a pintora. Aqui em Santa Maria nós temos uma parceira também, que é a Ritier. Ela é a dona do meu carro. Ela dá cursos de mecânica para mulher. Olha que legal. Nossa, muito legal. Então, é legal, assim, né, essa rede que a gente vai criando de suporte. E uma coisa que eu percebi, assim, quando eu comecei a me espraiar mais, assim, né, com as meninas também, a diferença no meio do trabalho, sabe? Quando tu vem com uma ideia nova, uma sugestão, tu é ouvida. Para começo de conversa, tu é ouvida, sabe? Uhum. E outra, a tua ideia, ela é questionada, ela é melhorada, ela, sabe? Não é assim, ai, que idiota, ai, nada a ver, Você sabe? deve passar muito por isso na sua área, né? Que é uma área assim, tão Bastante. masculinizada. Essa questão de tu ter que validar que tu sabe, né? Como tu tava falando, as pessoas duvidam que tu está apta a realizar aquele trabalho, né? Então é meio chato, mas assim,
a gente vai aprendendo a jogar o jogo, né? É, Então, né, a gente vai se fortalecendo, né, nessas objeções, né? Até porque cada objeção é uma forma de tu também se questionar né, e achar um meio de provar no sentido assim, não que seja necessário, mas ainda é, querendo ou não, ainda é. Né? Então, assim, tu vai lá e faz, né? Tu mostra que tu é capaz, que tu tá apta para aquilo ali, ponto final. sim, e digo provar até mesmo para nós mesmos, né? Porque às vezes a gente escuta tanto desde criança que nosso lugar não é, né, nos lugares que os homens estão hoje em dia, que às vezes a gente mesmo duvida do nosso potencial. Então, quando alguém fala, duvido que você faz isso, usa isso como um incentivo, sabe? É o conselho que eu dou para as mulheres que estão aí. Usa isso como incentivo. Quando alguém falar que você não é capaz, usa isso para poder te fazer provar para você mesmo que você é capaz. Porque o que vai ter de gente falando que, é mulher? A gente escuta o tempo todo, mulher no trânsito. Quando caiu, eu não me lembro o que aconteceu, caiu um acidente em São Paulo que teve um tempo atrás, falaram que foi isso, que foi projetado por mulheres, colocou a culpa nas mulheres. Então, assim, é muito fácil para eles vir e colocar a culpa na gente. Mas vamos começar a usar isso como incentivo para a gente mostrar que a gente é boa, que a gente sabe fazer um serviço bem feito, que às vezes pode nos abalar? Pode. Mas, como eu tinha dito, né, anteriormente, nós somos seres resilientes, né? Nós passamos por tantas coisas, né? Desde que a gente nasce até quando a gente fica velhinha e morre, né? Principalmente as mulheres que são mães, né? Que não é fácil. As que também não são. São desafios que a gente enfrenta todos os dias, no transporte público, dentro do trabalho, né? São as oportunidades que às vezes a gente não tem só pelo simples fato de ser mulher. Então, não vamos nos vitimizar, mas vamos usar todos como que eu posso dizer, esses impedimentos, né, esses empecilhos para nos fortalecer e dizer para nós mesmos, não, eu sou capaz. Eu já fiz isso, sabe? Uma vez, assim, no trabalho, eu entrei para um cargo que era conduzido por um homem. E ele foi meio que promovido e eu entrei para o cargo dessa pessoa. Só que eu acho que ele não gostou de ser promovido, eu não sei. E aí existia uma rivalidade, sabe? Aquela pessoa não ia muito com a minha cara, não. E tudo que acontecia, parecia que essa pessoa queria fazer na minha frente, mesmo que fosse o meu cargo. E aí um dia deu um problema lá e nunca tinha abrido um computador. Eu não sabia o que tinha dentro do CPU. Aí meu chefe falou, pede o fulano, que ele já sabe o que é. Eu falei, não vou pedir. Porque o cargo é meu, quem tem que resolver sou eu. Se eu for lá, eu vou dar o direito para ele falar. Tá vendo? Ela não sabe o que ela tá fazendo. Então, sem saber nada, abri lá o YouTube e falei, como é que faz isso? Bom, já sei como é que faz, agora vamos ver se vai dar certo. Fiz e deu certo. Então, assim, quando eu falei para ele, tá resolvido, e foi eu que resolvi, é lógico que ele ficou assim, espantado, né? Você resolveu? Então é isso, sabe? Eu usei aquela situação que eu poderia ter ido pro canto chorar. Ai, meu chefe não confia em mim. Ai, eu sou incapaz. Eu falei, não, eu vou resolver sim, eu não vou pedir ajuda. Não que a gente não precise de ajuda, tá, gente? Às vezes é necessário, principalmente quando se trata de força. Porque a gente tem que entender que, principalmente na obra, eu não consigo carregar um pacote de cimento nas minhas costas. Mas existem coisas que foram feitas para facilitar o trabalho e que às vezes eles dizem que eles preferem carregar o peso para mostrar, eu sou forte, eu sou capaz, mas um carrinho de mão tá ali para te ajudar. Então, assim, não é porque eu sou fraca, eu tenho os braços finos, né? Muitas mulheres são baixinhas, que eu não vou conseguir. É só eu pegar e colocar no carrinho. Então, assim,
É sobre. Dando uma travadinha. Oi, oi. Oi, eu tinha dado uma travadinha. Ela tá falando de colocar no carrinho, né? Não, mas é bem isso, né? Existe essas normas reguladoras, que agora eu não me recordo o número dela, que trata justamente sobre esse limite de peso que as pessoas podem carregar na obra. Então, assim, não é uma questão de força, é uma questão de economia, de cuidado com a própria saúde, né? Uhum. A mesma coisa se aplica aos EPIs, né? Sim. Na maioria, assim, os homens na obra não usam EPIs. Acho que é bobagem, e aí se aparece uma mulher É. lá com EPI nessa cabeça, né, tipo, vai engraçar, mas é que tá, é uma questão de cuidado. Nós somos nosso corpo, é nosso veículo, né? Isso que nos mantém na luta aí do dia a dia, né? Então, não é uma questão de falta de força ou não, né? Até porque se tu for numa academia, vai ter tanto homem quanto mulher lá puxando ferro Uhum. forte para ter resistência. Uhum. Sim, eu acho que assim tem muito a ver com usar a cabeça primeiro, sabe? Assim, então, e também ser cuidadosa, porque igual, como eu já passei por muitas obras, eu vejo cada coisa que eu fico, meu Deus, sabe? Às vezes eu até brinco com meu marido das luvas, que é uma coisa que ele tem resistência em não usar. E eu acho que a maioria não, que também tem essa resistência. Ah, não, mas a luva é ruim de manusear as coisas. Eu sei que é ruim. Eu sei que é difícil de mexer com a luva. Mas a luva protege os seus dedos, protege sua mão. Então, assim, às vezes eu fico vendo situações que eu penso, isso poderia ser evitado tão facilmente, né? Com apenas uma chavinha virar na cabeça. Se eu usar o EPI, eu não vou me machucar, eu não vou me ferir. Então, assim, eu sou daquelas que, se não tiver segurança, eu não faço. Igual a lixadeira, que é um equipamento que eu não uso, que eu, assim, não me sinto segura, porque ela tá sem proteção. A nossa tá sem proteção. Enquanto não tiver proteção, eu não vou querer aprender a usar. Porque qualquer vacilo que a gente der, pode ser assim fatal. Eu já presenciei situações que um pequeno vacilo poderia ter causado uma tragédia. Então, é uma coisa assim que precisa ser plantada. A gente tem que abrir a cabeça deles e colocar aquela sementinha lá dentro e ficar cultivando, cultivando, para eles entenderem que EPI existe porque já deu muito errado e sem eles pode continuar dando. Então, é aquela coisa, né? Vamos usar mais a cabeça, né? Vamos nos cuidar mais, vamos ser mais inteligentes nesse sentido de vamos preservar a nossa vida, que é uma coisa que eu digo. Se você se ferir, amanhã você não vai trabalhar. E aí você vai ter dois prejuízos, que é não trabalhar e ainda ter que se cuidar. Então, assim, o fato de você deixar de usar um capacete, usar uma luva, um óculos de proteção, pode te dar um prejuízo tão grande que custa aqueles segundinhos ali que é desconfortável, é desagradável, sabe? Então é isso. Essa é uma coisa que eu não entendo, porque que não entra na cabeça dessas pessoas. É que eu acho que é mais encarado como regra do que alguma coisa realmente que faça sentido para a pessoa, né? E aí, quando é encarado como uma simples regra, todo mundo acha, não vou quebrar essa É. regra. Uhum. Mas tu sabe que uns anos atrás eu tinha uma alergia de pele e, e aí quando, enfim, lavava a louça, né, ia de contato com o detergente, o sabão mesmo, piorava. E aí eu comecei a usar luva. E no início era horrível, é chato, né? Tu perde o tato, né? Tem uma dificuldade ali. Mas tudo é adaptação, né? Tudo É. tu vai, mas essa aqui era muito grande, então vou pegar uma menor, né? Sei lá, tu vai se adaptando, tu vai vendo, tu vai achando uma forma como facilitar, né? O importante é a gente estar intacto fisicamente, né? Nós somos muito adaptáveis, muito. Então, é.
só uma questão de dar o primeiro passo. Deu o primeiro passo, tem um pouquinho de paciência, uma hora você consegue. E isso não é só na questão dos EPIs, é em tudo, sabe? Principalmente na nossa área, que às vezes parece ser tão difícil, né? Muitas pessoas pensam, nossa, deve ser difícil. Quando eu comecei, eu escutei pessoas falando, nossa, você não vai aguentar um mês. Então, é muito difícil? É, mas a gente se adapta, né? A gente se adapta, a gente faz acontecer. Quando a gente vê, a gente pensa, nossa, nem era tão difícil assim. É tudo, assim, é como a gente estava falando anteriormente, né? A gente vai se desafiando, vai vendo quando passa, bem isso, né? Ai, nem fui tão, nem doeu tanto, É. né? Ó, a Bia tá perguntando se trabalhar em família é fácil ficar mais leve. Depende da família, né, Bia? Né? Assim, depende muito, sabe? Eu, como experiência de trabalhar com marido, digo que tem os dois lados. Não é um mar de rosas, e eu posso garantir que vai ter momentos que você vai ter que respirar fundo e vai falar, o que é que eu fui fazer com a minha vida? Vai ter esses momentos, eu não vou mentir, sabe? Mas vai ter momentos que vão ser, assim, agradáveis. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. E eu costumo dizer assim, quando começa a dar muito errado, tá na hora de mexer os pauzinhos e mudar alguma coisa, sabe? Então, igual eu tô aqui nessa jornada, eu já senti que muita coisa mudou, né? Inclusive, eu tô com um projeto pro ano que vem que eu ainda não entrei, eu acho que eu ainda não falei para ninguém, sabe? Eu ainda não falei, mas já vou dar um spoiler, que é em paralelo ao meu trabalho atual. Então, assim, é bom trabalhar com o marido, trabalhar com o irmão. Só que eu digo que a gente tem que ter uma maturidade, assim, nível hard, para conseguir separar 100% profissional e pessoal. Porque vai chegar um momento que vai dar uma misturada e você vai falar onde que começa um e onde que termina o outro, sabe? Então, eu, como minha experiência, né, como meu relacionamento é algo saudável, eu não tenho, né, muito a dizer em relação a brigas, essas coisas a gente nunca teve muito problema, não. Mas é algo que, assim, vale a pena pensar, né? Vale a pena mesmo? Será que eu estou preparada? Porque quando nós começamos, olha que engraçado, quando a gente começou a trabalhar junto, a gente tinha acabado de casar. Então, desde o dia que a gente casou, praticamente a gente ficou junto, assim, 24 horas. Então, a gente teve uma lua de mel por mais de um ano. Então, foi assim, o momento que a gente se conheceu como pessoas, porque, né, quando um relacionamento convencional, cada um vai pro seu trabalho, se encontra à noite e tal. A gente não, 24 horas por dia a gente estava ali. E Não tem como assim, deixar o coleguinha, né? Acabou o expediente, não tem como deixar o coleguinha de lado. não. Então, assim, foram situações que eu olhava e falava, nossa, eu sou tão feliz em trabalhar com você. Também teve situações que eu falava, nossa, por que eu fiz isso? Né? Então, assim, é muito relativo. Então, a pessoa tem que ter maturidade e entender que tem situações que vai fazer você repensar a sua escolha. Mas, para mim, de modo geral, é bom, sabe? É bom porque eu amo meu marido, eu tô ali com ele todo dia, então eu tenho essa experiência que, pessoalmente, para mim, você tá do lado da pessoa que você ama todos os dias, pessoalmente, né? Tem gente que vai dizer, você tá doido passar o dia inteiro com meu marido, eu não vou aguentar. Vai ter gente que vai dizer isso, eu não julgo, porque, né, nós somos seres humanos. Mas eu já até disse para ele, é uma experiência que, assim, eu nunca imaginei que eu teria de estar ali todos os dias com ele, conhecer todas as facetas dele, ele e as minhas. Então, é uma experiência que me fez amadurecer muito como pessoa, né? O nosso relacionamento também, porque se a gente está ali
e conseguiu encarar todos aqueles desafios, significa que a gente se ama, porque empreender, como a gente disse, não é fácil. Agora, quando os dois estão juntos na mesma jornada, passando as mesmas dificuldades, enfrentando assim os mesmos desafios e não soltam a mão um do outro, é porque, olha aí eu sendo romântica, é porque se ama. Ah, mas é verdade, né? Até vamos salientar aqui que nós não somos contra os homens, né? Nós Não, somos, de jeito nenhum. a gente ainda é obrigado a enfrentar. Mas como é legal, assim, como a gente tem homens nos apoiando, por exemplo, tu, né, empreendendo com teu marido, é tão legal quando a gente pode contar com outras pessoas, né? Ainda mais sendo pessoas tão próximas, né? No caso do marido, de poder é, enfrentar essa jornada, assim, ao lado dele, tanto a jornada da vida, vida 2, quanto a jornada do empreender, né? Torna mais especial, né? Assim, essa carreira no empreendedorismo, né? Porque no fim os dois estão ali, né? Os dois entendem o quão difícil é a luta diária, né? Então podem se apoiar mutuamente, né? E entender Uhum. os perrengues. Fala a mesma linguagem, né? Então, assim, eu sei que não tá fácil para mim, não tá fácil para ele. E ressaltando essa parte aí que você falou, nós não somos contra os homens, não. A gente só quer ser reconhecida, sabe? Então, muitas pessoas entendem isso como, tá levantando a bandeira e quer nos atacar. Não é isso. A gente só quer ser reconhecida. E eu vou dizer aqui, existem homens que eu admiro demais, sabe? Eu vou citar um, que não é meu marido, que é uma pessoa que, desde o dia que eu entrei para essa área, eu falei, gente, eu admiro esse cara demais, eu quero ser um profissional igual a ele, que é o Rodrigo, da SOS Manutenções. É um profissional que me inspira, sabe? É um profissional que eu falo, gente, esse cara é muito bom. Eu quero ser uma profissional boa tão quanto ele, né? Então, não é sobre a gente ter uma competição, que nós somos melhores que ele. A gente só quer ser reconhecida, quer ser tratada com o mesmo respeito, né, que eles são tratados, porque quando você vê, quando chega o engenheiro na obra, o pessoal lá, né, que está trabalhando com a mão de obra, eles respeitam. Mas quando chega a engenheiro, você, me diz aí, você que é engenheira, com certeza você já passou por situações que te deixou desconfortável, né? Algum comentáriozinho ali, chegou a engenheira, né? Algumas coisas assim que eu imagino que eu já passei por isso, eu escuto isso às vezes. Então, a gente quer que isso acabe. Essa é a nossa luta. É poder chamar um profissional para nossa casa e não ter medo, que é algo que eu acredito que vai, sabe? Eu acho que a gente vai ter que educar as próximas gerações, porque infelizmente até aqui a gente ainda vê que está muito longe disso mudar, né? Da segurança para nós mulheres. Mas é isso, sabe? Não é uma competição de que nós somos melhores, de que nós somos incríveis, nós somos. Isso aí eu não vou falar que não somos, não, porque nós somos mesmo. Mas nós não somos. Não estamos em guerra, nós não estamos igual as meninas lá da Terra da Mulher Maravilha, com as nossas espadas querendo atacar os homens. Não, não é isso. A gente é da paz, a gente só quer ser respeitada. Então, é bem isso. Mas sabe, tu falando agora essa questão de experiência minha, se eu já passei por essas coisas, me fez lembrar dois aspectos, dois paradigmas também que a gente tem que quebrar, né? Primeiro, essa questão de chegar o engenheiro é tratado de um jeito, chegar a engenheira é tratada de outro jeito, né? Uhum. E outra coisa que eu penso assim, é que a gente tem que nivelar também essa, essa guerra que tem entre os N trabalhadores dentro de uma obra, né? A gente sabe que existe uma hierarquia dentro da obra por funções de mercado, né? De conhecimento, capacitação, enfim. Mas dentro do nosso ramo também tem muita rivalidade
entre os profissionais, né? Isso é outra coisa que a gente tem que, é outra luta, né, que a gente tem que travar, assim, para melhorar, né? Porque numa obra, claro, uma obra pequena não é tanto, né? Mas em obras grandes, assim, como existe, por exemplo, o engenheiro, o arquiteto lá, ou a engenheira, arquiteta, tem rivalidade lá com o pedreiro, ou pedreira, ou vice-versa, né? Mas assim, cada um no seu quadrado, cada um com o seu conhecimento, né? A gente tem que também nivelar essa parceria aí, né? Que existe também, querendo ou não, mas é um fato, assim, né? No nosso ramo. Sim, existe tanto que não existe só porque com nós profissionais mulheres. Eu já presenciei situações de dentro de obra grande, mas isso pode acontecer em obra pequena também. O profissional X, assim, não brigar, mas tentar. Não é que tenta atrapalhar, mas se achar melhor que o profissional Y. Ah, meu serviço é melhor que o seu, então não mexe aqui não. Sabe, essa coisa de não respeitar o espaço um do outro. Então, é algo que não sei, né, se isso tem como resolver, porque é algo muito assim das pessoas, né? Você tá ali fazendo seu trabalho e você não tá, né? Seu objetivo não é atrapalhar o trabalho do outro. Mas eu já presenciei situações de ver assim, um profissional botando pressão por outro profissional terminar logo, porque ele tinha que fazer o trabalho dele. Mas, né, cada um no seu tempo, cada um faz o seu serviço. Então, assim, são pequenas coisinhas que não sei, sabe? Não sei se é por falta de administração de obra mesmo, né? Que é uma coisa que a gente até começou no início falando que tem que ter, tudo tem administração. Então, acredito que quando tem uma boa administração na obra, esse tipo de coisa não acontece. Mas a maioria não tem. A maioria tá ali fazendo, cada um fazendo o seu trabalho na correria para poder entregar rápido, né? Que nem sempre as coisas saem como tá ali no papel bonitinho. E em relação à competição, né? Por exemplo, na sua área, que é engenharia, realmente eu já vi situações assim de pessoas pensarem que por ser mulher não seria tão capaz se fosse um homem, né? De falar, mas foi uma mulher que projetou, né? Então, assim, é complicado, sabe? E por isso que quando eu vejo uma mulher fazendo algo que é masculino, que só homem pode fazer, eu enalteço mesmo, eu parabenizo mesmo, sabe? Outro dia a gente teve a experiência de chamar um reboque e virem duas mulheres. Mas eu fiquei tão feliz, eu falei, gente, é a primeira vez que eu vejo duas mulheres, né? Que eu vejo uma mulher. Primeiro que eu nunca vi mulher dirigindo um carro de reboque. E assim, ter essa experiência é muito incrível. E aí eu enalteço mesmo, e aí eu divulgo mesmo, porque é isso, sabe? Essa rede que a gente precisa criar de apoio. E infelizmente aqui na internet existe uma coisa que as pessoas acham que é, mas que não é bem assim, que a internet é a terra sem lei. Que você pode falar o que você quiser, você pode atacar. E não é bem assim, sabe? Então, eu vejo muito isso vindo a grande maioria do público masculino, né? Atacando o trabalho dos outros mesmo, dos outros homens, eu nem digo do nosso, não. Criticando. São coisas tão assim, mínimas, que para que você está perdendo seu tempo criticando? É porque existe uma rivalidade entre eles, né? Então, assim, existe aquela coisa de eu sou melhor que o profissional tal. Então, já que eles estão nessa, né, de competirem entre si para ver o que é melhor, vamos fazer diferente, vamos dar as mãos e vamos nos apoiar, né? Quando você vê uma pessoa fazendo algo errado, em vez de você apontar o dedo e falar, ah, tá fazendo errado, você tá fazendo mal feito. Não, chama a pessoa no cantinho, ou então, assim, de alguma forma discreta, fala, fulana, você tem certeza que é assim? Porque eu acho que é diferente. Hoje mesmo eu assisti um vídeo que
estava ensinando a colocar um pendente de uma forma que não foi da forma que eu aprendi. E aí eu fiquei pensando, será que eu aprendi errado? Eu tenho quase certeza que não é assim que... Não é isso, né, que a pessoa está dizendo. Mas pra que eu vou gastar o meu tempo e ir lá digitar um monte de besteira que vai ofender essa pessoa? Pra quê? Sabe? Não tem cabimento, não tem necessidade. E infelizmente é o que eu vejo hoje em dia, né, vindo desse mercado, que os profissionais, ao invés de se apoiarem, mas assim, não que não tenha profissionais que ajudam, né? Tem muitos profissionais que chegam no cantinho e falam, ô fulano, deixa eu te dar uma dica. Mas tem, infelizmente, aqueles que têm prazer de ir ali e de criticar seu trabalho, e de falar que tá mal feito, e de falar que faria melhor. Então, é a vida como ela é, né? A gente tem que encarar e seguir em frente. Mas eles vão ser cada vez em menor quantidade, né? Porque a gente aos pouquinhos vai mudando essa realidade, né? Nós do ABK como mulheres vamos trazendo sim esse lado mais carinhoso para o mercado. Vamos, vamos modificando com carinho as coisas, né? Mais meigas, né? Mais humanas. Eu acho que nem é questão de ser meiga, porque eu costumo dizer que eu sou delicada, igual um coice de mula, sabe? Eu não sou um docinho, não. Eu sou uma pessoa, assim, complicada, digamos. Sou de gêmeos, eu acho que já diz tudo. Então, assim, não é sobre meiguice, mas é sobre ser humano, sabe? É sobre se colocar no lugar da pessoa e pensar, será que se eu ouvisse isso da boca de alguém, eu ia me sentir bem? Será que se alguém falasse o que eu tô querendo falar para essa pessoa, eu ia me sentir confortável? Então é mais sobre isso, se colocar no lugar do outro, né? Antes de fazer uma crítica, né? Elogios sempre são bem-vindos, mas quando a crítica não é uma crítica construtiva, aí fica complicado de defender, né? Mas é isso aí, a gente vai transformando o mundo aos pouquinhos, né? Com paciência, com dedicação, com rede de suporte, né? Com toda essa força aí que a gente vem trazendo. E em parceria, né? Tanto com homens quanto mulheres, aí a gente vai modificando aos poucos esse mercado, né? É um mercado ainda bem rude, bem sujo, bem perigoso, né? Mas a gente vai. Aliás, eu ia dizer, a gente vai modificando aos poucos. Tem muitas leis que não, muitas normas, né, que não são aplicadas, né? Então a gente também tem esse desafio aí, essa responsabilidade também de fazer se aplicar, né, as normas como tem que ser, né, os DPIs, os cuidados todos aí, né, a gente vai melhorando. E como a gente estava falando, não é força, é inteligência, é tecnologia. A tecnologia está aí para nos ajudar em tudo, né? Então, por que, né, se arrebentar toda aí carregando peso à toa? Sim, porque, né, hoje em dia o mercado tem tantas soluções para coisas que antigamente eram tão difíceis de fazer, né? Igual às vezes eu fico admirada assim, vendo as coisas na internet, né? Se a gente tivesse dinheiro, a gente comprava tudo. Mas eu fico pensando, gente, como isso é prático, né? Como que isso facilita a vida da gente? É lógico, aqui no Brasil, infelizmente, essas coisas ainda estão demorando um pouquinho para chegar, né? São coisas assim, de outro nível, assim. Mas existem coisas que são tão assim, práticas, né? Igual essa questão da gente não ter muita força, mas a gente poder usar os recursos que estão aí, né? Que são acessíveis para fazer nosso trabalho acontecer, né? Para que ficar se machucando? Para que ficar carregando peso? Para que não fazer porque, eu não dou conta de carregar, né? Então, é isso. Agora eu lembrei, sexta-feira eu vou participar de uma oficina prática de um novo sistema construtivo e novo material que estão usando.
sei se você já viu aí pela internet, aqui no Sul recém está começando a chegar, assim, ICS, ICS, CF. São, assim, ó, são formas de isopor, tá? São, tipo, blocos de isopor e tu vai assentando eles de peça. Então, ele fica com os furos na vertical e depois é todo concretado. E é engraçado porque aquilo é assim, ó, se tu pegar um bloco de concreto, é super pesado, né? E esses blocos de isopor são grandes, assim, ó. Então, tipo, levinho, levinho, olha, né? A tecnologia tá aí para facilitar para todo mundo. Sim, tem, por exemplo, uns vídeos que às vezes aparecem para mim, dessas meninas coreanas que a gente vê que são tão delicadinhas, né? Tão bonequinhas. Menina, às vezes eu fico vendo assim, gente, se a gente tiver essa tecnologia que tem lá, a gente também faz, sabe? As meninas constroem casa, levantam prédio, fazendo coisas assim que aqui ainda é um pouco difícil, porque ainda não tem as tecnologias que tem lá. Mas eu falo muito sobre como que fala? O estilo de trabalho fora do Brasil é bem diferente do que a gente tem aqui hoje. Porque existe muito recurso lá fora. Então, eu sigo um monte de gringa, né, que, assim, também para me inspirar e também para me trazer um pouco mais de esperança, porque lá é muito mais prático. E sem falar que lá existe também mais respeito, sabe? Eu tenho essa sensação de que porque lá fora, né, as pessoas visam muito dinheiro, então acaba esquecendo que é mulher, entendeu? Então, assim, a preocupação deles é ganhar dinheiro, então eles acabam esquecendo dessas pequenas coisinhas que a gente tem aqui ainda, que lidar aqui ainda. Então, às vezes eu fico vendo umas coisas que eu fico, caramba, se essa ferramenta tiver aqui, menino, o que vai ter de mulher indo para a obra trabalhar? Porque são coisas que facilitam a vida, né? Sim, mas tu sabe que nós também ainda enfrentamos também uma barreira mental mesmo de muitas mulheres não querer ir para esse ramo, sabe? Na própria empresa aqui, nos próprios cursos, tudo mais. E também assim conversando com outras mulheres que também estão nessa área, que também dão cursos, né, assim, no nível mais prático mesmo, né, mão na massa, assim. Uhum. A Bia, não sei se tu conhece ela, a Bia Kern, da Mulher em Construção, ela Uhum. contando de como é difícil, acho que até foi no outro bate-papo que ela falou sobre isso, como que é difícil aqui no Sul, sabe, as mulheres irem para essa área, sabe, é mais uma barreira mental mesmo, sabe, e aí ela tem atuado bastante em São Paulo, né, em outras localidades, e ela falou assim, como é diferente a percepção das mulheres quanto ao mercado, sabe? Elas são muito mais receptivas, são muito mais abertas a irem para esse ramo. Longe de qualquer barreira, assim, é coisa de homem, é coisa pesada, é trabalho sujo, sabe? E aqui a gente vê muita dificuldade, assim, de ter, assim, em grande quantidade, né, mulheres que aventure não, né, não é uma aventura, mas que tem coragem mesmo de ir para esse ramo, sabe? Claro que às vezes o mercado, como você estava falando, né? Aqui o mercado da construção civil, a indústria da construção civil ainda é muito precária, é muito atrasada, né? Qualquer Uhum. lugar aí é sujeira, é caco de cimento, é entulho, Ih, nossa, mas e essas construções, essas metodologias novas, nova pra gente, né? Porque É, é normal, as construções a seco, que chamam, né? Como ela traz eficiência, como ela traz limpeza para a obra, né? Tu não tem aquela obra suja, entulhada, né? Muito mais eficiente, até essa questão mesmo de material bruto mesmo, né? Não são materiais tão mais pesados assim, né? hum, Então, tudo, é tudo um trabalho formiguinha, né? Então a é. gente.
E esse trabalho a gente já começou a fazer, né? Tanto nós daqui, quanto tu daí, quanto as outras meninas aí que estão espalhadas aí pelo Brasil, né? Isso, esse movimento, sabe, às vezes eu fico, sabe aquele momento assim, viagem na maionese, sabe? Fica assim, eu às vezes fico imaginando, cara, daqui uns anos, olha, que legal que vai ser, sabe? A quantidade Uhum. desse movimento, porque assim, nós aqui, a gente parece que tá tão isolado aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas olha, tu tá em Minas Gerais, sabe? Tem quantas que entraram que eu já perdi as contas. Daqui em Santa Maria mesmo, a Tainara, a guria da Elétrica, a Pri, Maria do Aluguel, de Floripa. Ai, perdi as contas aqui, gente. A Bia, sabe? De quantas mulheres que estão espalhadas por aí, sabe? Que estão se somando, que estão aí uma. Vai ser muito legal, porque os anos a gente vai olhar para trás e a gente vai ver que a gente construiu né, pavimentou, né, essa estrada aí, né, de mulheres na construção aí, né? Sim, e é engraçado você ter dito isso, porque eu tinha uma impressão oposta. Eu, assim, né, porque eu tenho mais o contato rede social. E aí eu até comentei isso um dia desse. Falei, nossa, lá no sul tem mais mulheres que trabalham, né, com a mão de obra do que aqui. Ou seja, aqui tem menos ainda, sabe? No meu círculo social aqui, eu vejo que não é toda mulher que quer encarar isso. E eu não julgo, sabe? Realmente, não é fácil. Igual eu citei lá atrás sobre a questão do banheiro. Não é toda mulher que quer se sujeitar a isso. E tá tudo bem, não precisa. Mas o intuito é chegar naquelas mulheres que ainda não sabem que tem potencial. Eu sou a prova viva disso. Eu não sabia bater um preguinho na parede. Eu sempre entortava o prego todo. Eu falava, gente, eu não sei bater um prego na parede. Hoje eu tô aqui com a minha maleta de ferramenta prontinha para poder sair e fazer o que eu quiser, sabe? Então, existe ainda essa dificuldade da gente chegar nessas pessoas que têm esse interesse. E eu direto, eu recebo mensagem no direct de mulheres falando, nossa, você está me inspirando, eu estou pensando em entrar para essa área. E isso me enche, assim, sabe, o coração. Até homens, sabe? Até homens falam isso comigo às vezes. E isso me enche, assim, o coração de vontade de, igual você falou, continuar fazendo isso, para que daqui a um tempo isso seja algo tão comum que, né, vai ter mulheres lá fazendo o trabalho delas, ganhando o dinheirinho delas, sendo independentes, sem muita dificuldade. Então, nós estamos aqui plantando as sementinhas, vocês estão aí no sul. Aqui em Minas, eu conheço 4 mulheres apenas que eu conheço que estão nas redes sociais. Imagina, Minas Gerais é um estado enorme. Eu conheço só 4 mulheres. Então, aí no sul, eu sigo algumas. Então, é isso, sabe? Eu acho que esse trabalho que vocês fazem aí, de levar o aprendizado, porque eu acho que também às vezes falta muito isso, sabe? A mulher não saber e achar que não é capaz. Até porque eu me coloco como uma experiência humana, porque eu realmente não sabia do meu potencial e eu queria ser empreendedora. Quando eu vi que eu tinha potencial para isso, eu falei, tá aí, o que eu, o que eu sei fazer é isso, sabe? Eu posso não ser muito boa, eu tenho muito a aprender, como eu tenho a aprender, mas eu me encontrei nessa área e, né, eu divulgando meu trabalho, meu dia a dia, assim, hoje em dia eu levo mais como um hobby, sabe? Fazendo isso. Eu faço isso mais por prazer mesmo, né? Até porque tem pouco tempo que eu tô, mas o objetivo mesmo é mostrar para as mulheres que é possível sim, né? Que a gente pode sair da nossa zona de conforto que a sociedade nos colocou como mulheres que só fazem serviços delicados, mulheres não sujam as mãos, mulheres não
enche o cabelo de pó, a gente sai dessa zona de conforto. E a partir do momento que outras mulheres começam a ver o nosso trabalho, elas começam a falar, olha, se aquela mulher está fazendo, eu acho que eu também posso fazer. E aí é um trabalho de formiguinha, igual você falou, né? Cada uma de nós, vamos lá, né, incentivamos uma mulher, e aí essa mulher incentiva outra mulher. E aí acaba que em algum momento vai dar aquele boom e aí tá todo mundo fazendo algo que hoje em dia a gente vê assim como não convencional, né? Mas eu acredito que como lá fora, né? Estados Unidos, Canadá, Austrália, eu não sei se é Coreia ou se é China, se é Japão, né? Naquela parte da Ásia, se lá, né? Já é comum, em algum momento aqui também vai ser. Então, assim, os homens se preparem para se acostumar a ver mulher colocando mão na massa, sabe? E eu não digo isso como coisa ruim, não. Se preparem, porque como a gente tem esse instinto, né? Como você disse, não digo delicado, porque nem todos nós somos delicados, mas eu digo instinto feminino, né? Quando a gente chega, a gente coloca a ordem, de alguma forma ou de outra. Então, assim, o que eu digo aqui é confiem no nosso trabalho, sabe? Confiem no nosso potencial, porque a gente é muito boa no que a gente sabe fazer, né? Nós estamos aí, eu acho que é aquela questão, a resiliência nos faz ser pessoas boas no que fazemos. Então, confie no nosso trabalho. Quando você vê uma mulher, homens que estiverem aí na live, quando você vê uma mulher fazendo um trabalho que é considerado masculino, sabe? Qual que é a palavra? Seja humano. Não seja um babaca que vai criticar o trabalho daquela mulher, sabe? Não seja um cara que vai colocar ela para baixo. Se você vê que ela está com dificuldade, estenda sua mão para ajudar. É sobre ser humano, não é uma rivalidade de gêneros aqui, sabe? Até porque em uma obra, né, no contexto obra, cada pessoinha que está ali, seja o pedreiro, seja o eletricista, seja o gesseiro, seja o engenheiro, seja a arquiteta, cada uma dessas pessoas são importantes para fazer aquilo acontecer. E quando existe rivalidade, existe diferença no tratamento, aquilo fica muito difícil. E isso impacta no trabalho, sabe? Impacta no resultado. Então, as pessoas precisam entender que está todo mundo ali por um propósito. Primeiro, ganhar dinheiro e segundo, fazer um trabalho bem feito. Então, não perca seu tempo criticando o trabalho da mulher que está ali na obra, da mulher que está ali fazendo o trabalho dela. Faça o seu trabalho, sabe? Se você não quer ajudar também, não atrapalhe. Né? Aquela frase. Já que para você é irrelevante a presença de uma mulher na obra, tudo bem, mas deixa ela quietinha ali fazendo o trabalho dela. E mulheres que acham que não tem potencial para entrar, principalmente as que estão aí, né, em Santa Maria, vão aí na sede da Eunós delas, façam a experiência, ter um curso com as meninas que são profissionais e vejam que não é um bicho de 7 cabeças, que não é tão difícil quanto parece. Mulheres de outros estados também. Dá um Google aí, vai no YouTube, a quantidade de mulheres que estão ali na internet ensinando essas coisinhas, né? Esses pequenos trabalhos manuais que geralmente a gente atribui função de homem. E é tão mais prático, né? Quando você vê outra mulher fazendo, porque ela fala a sua linguagem. Então, vai lá na internet, veja que tem muitas mulheres fazendo o que a gente faz, bem feito, e que, quem sabe, o seu potencial não é esse, né? Às vezes seu marido tá aí precisando de um ajudante, não acha de jeito nenhum. Vai lá dar uma forcinha para ele, quem sabe não é isso, né? Eu fui assim, eu não fazia ideia de que eu poderia, né, ser útil
meu marido e eu fui né, eu acabei agregando valor para ele. Então, experimentem, né? E hoje é a patroa da obra, né? É até um trocadilho, né? Porque, assim, os homens costumam falar que a esposa é a patroa. Então, a partir do momento que eu entrei na obra, ele trouxe a patroa dele para a obra. É a patroa da obra, nesse sentido, né? A esposa está na obra. E então, sabe, eu acho que é difícil mesmo. Se você acha que aí no sul tá difícil, aqui também tá. Eu tenho, aqui, para você ter ideia, eu tenho a Bia, a Beatriz Bailon, que é da Elétrica, que é da minha cidade, inclusive. Tava aí também prestigiando É, a live aí. pois é, a Bia. Tem em BH a Working Girl, né, que é uma engenheira eletricista que presta serviços de obra, né, as obras mesmo. E tem as maridas que fazem serviços de marido de aluguel. Então, veja, olha o tamanho desse estado. Essa é a minha rede de apoio aqui. Se eu tiver esquecido de alguém, acho que não esqueci, não estou me lembrando. Assim, existem as meninas que trabalham na área privada, né? E já é um outro departamento. Mas aqui em Minas, que eu conheço, que vivencia, né, essa experiência do empreendedorismo, são elas. Então, eu conheço, assim, eu costumo falar que eu tenho um monte de amiga no Brasil. O que eu não tenho de amiga presencialmente, eu tenho espalhada pelo Brasil. Ó, eu já fiz amizade com menina de Recife, dessa área. O que mais? São Paulo. São Paulo tem bastante. Eu acho que porque São Paulo é um local que tem de tudo, né? Então, acaba tendo também bastante, assim, um número um pouco maior do que tanto no Sul, Nordeste, né, aqui em Minas. Tem Rio de Janeiro, tem a Laura, que é lá do Mato Grosso do Sul, que ela gosta que frisa. Então, assim, tem lá em Goiás. Então, eu acredito que existem em outros lugares também, mas ainda estão escondidas. Então, quando a gente começa a colocar nossa carinha aqui, igual você falou que é um desafio para você estar falando hoje na internet, não é fácil mesmo não, porque a partir do momento que a gente se expõe, a gente está sujeito a receber críticas também, né? Então, só que é por uma causa maior. Igual eu falei, isso aqui é meu hobby, eu gosto de compartilhar, porque eu acredito, né, nessa causa de inspirar mulheres, eu acredito no nosso potencial. Então, quando a gente coloca a nossa carinha aqui, eu, no caso, sem receber nada em troca, porque, né, é totalmente voluntário. Vocês também estão aí nessa jornada empreendedora que não é fácil. Então, quando a gente se sujeita e começa a ver pequenos brotinhos, né, que é quando você recebe uma mensagem, né, de alguém falando, nossa, você me inspirou. Quando vocês recebem uma aluna que vai aí falar, eu gostei do seu curso, acho que eu vou seguir a profissão. Isso é muito gratificante, né? Faz a gente querer continuar e, e aí vai virando um ciclo, né? Uma vai inspirando a outra e assim sucessivamente. Falando em mensagem, vou ler uma aqui da Janaína. Ó. Você é um orgulho feminino. Para nós não há limites. Excelente profissional. De vocês. E é isso, gente. Não é fácil, nós temos. É bom frisar que nós temos nossas imperfeições, né? A gente está aqui falando e tal. Eu, como profissional, eu tenho muito a aprender, a amadurecer, porque quando você entra para uma área que você nunca teve contato, eu falo que eu sou um bebê no empreendedorismo, sabe? Eu tenho muito a aprender, porque o empreendedorismo é igual você falou, é você, o empreendedor, o microempreendedor é você, uma pessoa, fazer tudo que uma empresa faz. Então, você tem que saber fazer o financeiro, você tem que saber fazer o marketing, você tem que saber fazer
a comunicação com o cliente, você tem que saber fazer o trabalho que te dá o dinheiro. Então, para você conseguir alinhar tudo isso e começar a ter um retorno que você fala, caramba, valeu a pena todo o perrengue que eu passei, não é fácil. Eu ainda estou engateando, sabe? Eu ainda não estou vendo sabe, aquele pote de doce lá no final do arco-íris. Pote de doce não, pote de ouro. Eu ainda não vi. E acredito que vai demorar, porque é isso, empreender é isso, é você ter desafios que vão te fazer amadurecer e que em algum momento vão te dar um retorno, mas até você chegar lá, vai ser doído, vai doer. E se vier fácil demais, toma cuidado, porque nem tudo é fácil nessa vida. Tudo que vem muito fácil vai embora fácil. Então, é isso, sabe? Para mim, empreender é isso. Nós somos aprendizes aí, né? Eternos aprendizes, né? Enquanto estivermos vivas, estamos aí aprendendo, né? Mas então, Ananda, a conversa está muito boa, mas vamos se encaminhando para o final. Nós temos o terceiro turno do dia. Sim, sim, sim. Então, assim, eu gostaria de te agradecer a tua disponibilidade, poder ir trocar uma ideia com a gente, contar um pouquinho dos teus sucessos, dos teus perrengues, né? Eu, E para outras mulheres aí pelo Brasil, né, que assim como nós estamos na luta aí, pavimentando, né, o espaço para as futuras gerações, né, e trazer mais mulheres aí para esse ramo, né. E é isso, te agradecer pela tua disponibilidade, tá? eu que quero agradecer, porque assim, eu estar aqui falando a minha experiência hoje é algo que eu jamais imaginei que eu faria, sabe? Tá contando uma coisa que eu faço né, na internet, assim, com a cara lavada, sem, né, ter preparo nenhum, porque eu sou um pouco cru na internet ainda, sabe? Essa é a minha primeira live, assim, que eu faço em parceria com alguém. Eu fiz uma live uma vez de teste e era assim, do nada, sabe? Então, eu estar aqui compartilhando a minha experiência é um degrau que eu tô subindo nessa minha trajetória, sabe? E compartilhar com pessoas, que no caso são vocês, que lá no comecinho me inspiraram, porque vocês foram inspiração, continuam sendo. Nossa, é... nem tenho palavras para poder dizer o quanto isso encheu meu ego. Então, então, assim, contem comigo, sabe, no que eu puder agregar para o projeto de vocês, podem contar comigo, porque eu abracei essa causa de incentivar outras mulheres, eu acredito no potencial das mulheres. Então, eu estou aqui, estou um pouquinho longe, mas a internet está aí para provar que a gente pode sim se unir, mesmo que virtualmente. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui compartilhando minha experiência com vocês. Que bom, que bom. Virão outras, né? A gente vai começar, vamos começar a fazer esse movimento aí, fazer um barulho, né? Porque enquanto a gente estiver fazendo barulho, a gente vai estar aí inspirando, acordando outras mulheres, né? Sim, sim. Sacudindo outras aí, E né? conquistando o nosso espaço, né? E eu quero aproveitar para divulgar nosso workshop. A gente vai ter um workshop agora, sábado, dia 26. E, claro, para as mulheres que estiverem aqui em Santa Maria, né? Nós vamos ter 3 oficinas, olha que legal. Vai ter uma oficina de pintura e decoração, onde a gente vai ter uma arquiteta, a Andrea, e a Rose, que é nossa pintora oficial, nossa parceirona aí, ela é pintora profissional, já há mais de 10 anos. A gente vai ter uma oficina de elétrica, né, com conhecimentos básicos de elétrica, com a Tainara, que é da Gurias da Elétrica. E tem a Maria também, mas a Maria agora se tornou oficialmente mamãe. Eu vi o bebê. E a outra oficina vai ser de montagem de móveis, assim, com a Márcia e a Rosemar. Então a gente vai ter 3 oficinas aí, vai ser bem legal.
Então, a mulherada que estiver aqui por Santa Maria, aí, ó, tem que se inscrever, né? Porque as vagas são limitadas. A gente entrou na Black Friday, então, assim, ó, 70% de desconto aí no workshop, tá valendo aí? Tá valendo passar uma tarde aí aprendendo no meio da mulherada, se divertindo, olha, vai ser legal. Nossa, imagino. Eu assim fico, eu tô doida para poder surgir uma oportunidade dessa aqui para mim, porque quando falando para as outras mulheres, já entrei na sua conversa que nem tinha nada a ver comigo, desculpa, mas vou te ajudar um pouco aí para poder incentivar essa mulherada. Quando você vê outras mulheres fazendo pessoalmente, é totalmente diferente, gente. Então, se vocês têm essa oportunidade, não percam, porque eu tô aqui do outro lado, doida para poder ter uma oportunidade dessa, para poder ter contato com outras mulheres, falar a mesma língua. Então, é uma oportunidade que não dá para perder, ainda mais, né, com o super desconto aí que vocês estão dando. É isso aí. Então, tá, Nanda, muito obrigada, então, tá? E te agradeço o tempo, a tua disponibilidade, a tua história, né? Poder compartilhar a tua história, a tua experiência. E que venham mais lives, né? Que a gente possa estar aí inspirando a mulherada aí, né? Sendo suporte para outras aí. Com certeza. Essa vai ser a primeira de muitas, se Deus quiser. Muito obrigada, gente, que participou, ficou com a gente até esse momento. Tá bom? Até a próxima. Beijo para todas. Tchau, tchau. Um abraço aí para todo mundo. Tchau. Tchau.